Então, os 5 pilares da experiência do colaborador, ele se permeia entre pelo onboard, ou seja, a chegada desse colaborador dentro das empresas, como que é essa chegada, né, se é uma como a gente falou, se é uma chegada, que realmente prepara ele para o dia a dia ou não. A capacitação, o desenvolvimento contínuo desse colaborador ali dentro, de acordo com os desafios de cada ciclo, né, e de cada cargo a que ele vem assumir. O ambiente, né, o ambiente como um todo, o ambiente físico, a estrutura, a infraestrutura local, né, de necessidades básicas, de banheiro, de ferramentas e tecnologias disponíveis para a realização do trabalho dele diário como um todo. Reconhecimento dos líderes, como um todo, então é muito importante, e as pessoas veem isso como algo importante, tá? E não podemos deixar aí de listar o bem-estar, e equilíbrio, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Log School, né? Que vamos hoje trazer um tema super importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Pimenta, CEO aqui da Log School e adoro estar aqui nesse momento com vocês. Então, sejam bem-vindos aí quem está chegando no chat. Fale de onde você é. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aí o sininho ativado para você receber todos os conteúdos que estamos planejando e colocando aqui no canal. Então hoje a gente vem conversar, né? Hoje eu tô sozinha, mas eu venho trazer um tema muito importante que vem transformando a forma como as empresas olham, percebem os seus colaboradores, né? Que é a experiência desse colaborador, né? Também chamado de employee experience. Então, né, várias palavras estrangeiras aí no nosso mercado. Então, isso, inclusive, eu aproveito esse momento para deixar uma dica para quem está assistindo. O inglês, ele é muito importante na nossa caminhada de logística. Então, para você que é de logística, para você que é gestor de logística ou que trabalha no RH de empresas de logística. Esse conteúdo foi muito pensado para nós, que somos, que trabalhamos, que atuamos nas operações de logística com os desafios diários, né? Como que é a experiência do colaborador no seu ambiente de trabalho, né? Como que a experiência do colaborador ele reflete em indicadores importantes, em decisões importantes e não só em decisões, mas também na própria saúde de cada um de nós, né? Trabalhadores e profissionais da área de logística. Então, eu gosto de trazer muito, né, as minhas experiências, o meu olhar, né, sobre os temas que a gente discute aqui, né? Então, eu tenho aqui minha colinha, a gente faz um estudo, levanta dados e informações conceituais, mas também faz uma grande mistura sobre o olhar dos anos, né, de experiência no mercado sobre essa temática. Então, prepara aí sua água, seu café, compartilha essa live com quem você acha que se interessa por esse tema, experiência do colaborador dentro das empresas, como que isso pode alavancar indicadores importantes como produtividade, reduzir erros, reduzir turnover, absenteísmo. Então, compartilhe com sua rede de contato e bora lá. Para quem gosta de café, pegue o seu café também. Ah, e quem gosta de anotar, eu gosto sempre de estar com uma caneta, fique à vontade também. Gente, eu queria trazer aqui para vocês, eu coloquei uma pergunta, né? Como insight para a gente começar esse bate-papo hoje. Vocês já passaram para pensar em qual que é a diferença entre um colaborador que cumpre suas tarefas e aquele que ama o que faz? Eu, particularmente, eu amo o que eu faço.
Eu amo logística e eu amo educação, desenvolvimento de pessoas. Então, isso é o meu grande propósito, isso é o que me motiva sair da cama todos os dias e fazer o meu melhor todos os dias. Então, diante de todos os desafios, né, a logística nos apresenta desafios o tempo todo, né? Quando eu estava ali dentro das operações de grandes companhias, como que, né, esse dia a dia ele é desafiador, mas para quem ama o que faz, isso é bom, é gostoso de viver e a gente quer transformar esses desafios em grandes oportunidades. Então, a experiência do colaborador, quando a gente traz essa temática, né, e essa temática ela se torna cada vez mais relevante, né? Na entrada de 2026, nós tivemos aí a grande reformulação da NR1, né, que traz sobre saúde mental, bem-estar, equilíbrio, e como que isso vem forte para 2026. E é importante a gente refletir como que isso impacta nosso setor, o setor de logística, o nosso dia a dia, e como que impacta os nossos indicadores, como que essa experiência, não só o bem-estar, a saúde do colaborador, mas a experiência, né, 360 desse colaborador, com gestores, com colegas, com estrutura dessa empresa, faz diferença, né, no desempenho. Coloque aí, você que está assistindo a live, coloque aí no chat, você já teve ou vive hoje uma experiência que está completamente conectada com o que você ama fazer, com os seus objetivos, com o seu propósito. Uma empresa que te oferece as estruturas necessárias, né, para pro desenvolvimento do seu trabalho. Se você vive isso hoje, compartilhe conosco aí no chat, nós vamos depois ver cada um desses comentários, e se a gente tiver tempo hábil aqui, a gente até traz à tona aqui, compartilhe como que né, e a gente vai falar aqui de decisões, de melhoria de indicadores, de melhoria de saúde da pessoa, conte pra gente como que isso melhora, né? Que isso traz de resultado positivo para sua vida. E se você vive hoje uma situação de baixa experiência né, como colaborador, no local onde você trabalha, onde as ferramentas, a estrutura não é boa, o gestor não é bom, o ambiente de trabalho, os colegas, né, não tá bom, você não está feliz, não está conectado com os seus objetivos, não precisa colocar o nome da empresa, né? Mas traga também o seu relato aqui no chat, compartilhe conosco e com as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Então, voltando aqui, né? Qual que é a diferença de um colaborador satisfeito, com uma ótima experiência, e um colaborador com uma baixa experiência no local de trabalho? Nós vamos começar conceituando, né, a definição. O que, que é experiência do colaborador no local de trabalho, né? O então chamado Employee Experience. É uma jornada completa que começa desde da chegada desse colaborador, né, da integração, dos treinamentos que esse colaborador, até embolei aqui a fala, né? Vou tomar uma água, hein? A experiência que esse profissional começa a ter desde o momento que chega nessa empresa. Os treinamentos que recebe, as orientações, né? A parte mais formal, uniforme, instruções de segurança. Então, como que é essa experiência, né? Essa experiência é uma experiência cansativa, é uma experiência legal, neutra, é uma experiência empolgante? Como que é isso? Quando eu inicio, né, a execução efetiva pós a integração, eu estou devidamente preparado para executar as minhas tarefas, né? Então, a experiência ela começa desde a chegada,
ao longo da sua permanência. Isso vai nos seus entregáveis, o que você precisa entregar ao final, o seu relacionamento com pares, colegas, gestores, líderes imediato, a sua relação com a estrutura, se a estrutura ela é minimamente satisfatória, né, para a realização do trabalho como um todo. Então, ela vai de ambiente físico a relacionamentos, a treinamentos, a capacitação desses profissionais. Vocês concordam com isso, né? Vocês veem que tem outros pontos que aderem à experiência do colaborador, por exemplo, um benefício? Benefícios são importantes, né? Mas muitas pesquisas nos mostram que apenas o salário e os benefícios, muitas das vezes, não são o fator mais relevante numa tomada de decisão lá na frente de permanecer ou não permanecer numa empresa. Também, claro, né, vamos abrir um parênteses aqui, depende muito do momento vivido pelaquela pessoa, pelos objetivos ali instaurados. Mas existe sim, né, essa confirmação em várias pesquisas aí formais do mercado que nos mostram que só benefícios e remuneração não são o suficiente, né, para uma boa performance nossa enquanto pessoas. Porque, como pessoas que somos, nós precisamos nos sentir parte, envolvido, né? Precisamos sentir que temos ali um bom relacionamento com pares, com gestores, que o gestor ele nos ouve, ele nos orienta, ele é humilde o suficiente para pedir desculpa na hora que precisa, então ele é sensato o suficiente para trazer uma boa orientação naquele momento que eu preciso daquela orientação, daquele feedback. Então, né, é um pouquinho de tudo isso. Que a gente coloca nesse grande conceito, experiência do colaborador. Eu tenho um dado aqui muito importante que a gente pesquisou, que fala que 73% dos profissionais consideram a experiência no trabalho ao decidir se ficam ou se saem, se vão para uma outra empresa, enfim. Então, a experiência no dia a dia, ela é algo muito importante hoje, né? A sensação de bem-estar, de qualidade de vida dentro daquele local de trabalho. Então, nós precisamos entender a importância que tem a temática, experiência do colaborador, que vai nos trazer aí muito mais performance. Você precisa de uma equipe criativa, produtiva, que performe bem, você precisa entender quanto líder que enquanto RH, né, que olha para a pessoa, que desenvolve pessoas o tempo inteiro, o quanto que esse colaborador ele está feliz, né? A experiência dele é uma experiência excelente, é uma experiência minimamente satisfatória dentro do ambiente de trabalho. Lembrando que a gente fica muitas horas dentro do nosso ambiente de trabalho, horas, né, principais do nosso dia. Então, cobrar produtividade, criatividade, performance, sem pensar no entorno desse colaborador enquanto uma pessoa, enquanto um ser humano que precisa ter as suas necessidades básicas, relacionais, comportamentais atendidas, de estrutura, né, atendidas para a realização do trabalho. E aqui a gente acredita muito que a capacitação, o desenvolvimento dessas pessoas ao longo do caminho dela dentro das empresas é uma ferramenta, um fator fundamental para esse aumento da percepção de experiência do colaborador dentro da organização. E isso a gente vê no nosso dia a dia, junto com os gestores, junto com os responsáveis do RH,
que olham para as pessoas o tempo inteiro, que desenvolvem as pessoas o tempo inteiro. Então, os RHs das empresas de logística, os gestores e os profissionais nos relatando isso, né? Então, hoje aqui na Log School nós trabalhamos é, é, perguntando de forma, né, diariamente para os nossos usuários, que são os colaboradores dos nossos clientes. Você está satisfeito com esse treinamento? Ele realmente ele modificou o seu dia a dia, ele te ajudou no seu dia a dia? E NPS de satisfação ambiental como um todo. Nós trabalhamos com índices de satisfação altíssimos, né? Acima de 9, né? Numa escala de 0 a 10. Então, a gente prova e reconfirma diariamente o quanto que o treinamento ele é um diferencial, né? Um diferencial no dia a dia. E muitas das vezes as pessoas chegam na função e não tem ainda todas as habilidades necessárias para percorrer aquela função. Então, um líder com uma atuação humanizada e preocupado em desenvolver essas pessoas, que traga ali um treinamento, ele mesmo, um treinamento ali, senta aqui, deixa eu te orientar, deixa eu te ensinar, que promove treinamentos formais, né? Então, empresas com universidade corporativa, o tanto que é, é, fazem com que esse sentimento de pertencimento ele aumente no colaborador, porque o colaborador começa a entender que ele está sendo visto, que ele está sendo desenvolvido. E conhecimento, gente, a gente leva para onde a gente estiver. Né? É uma grande riqueza que a gente adquire. Então, empresas que investem no desenvolvimento desses talentos, do conhecimento da pessoa, ela está fazendo uma contribuição para a vida profissional e pessoal daquela pessoa, porque para onde ela for, ela vai levar contigo aquele conhecimento, e isso é muito importante para os profissionais. Então, efetivamente, aqui na Log School a gente vê a capacitação, né? Então, as empresas, né? Nós vimos ali na saída da pandemia uma corrida muito grande das empresas do setor de logística na implantação de universidades corporativas, de novos treinamentos para os colaboradores, e principalmente dentro do setor de logística, os operadores logísticos. O operador logístico ele trabalha com muita mão de obra, né, ou maquinaria ali dentro das operações que eles são contratados para os contratos. E os clientes desses operadores logísticos começaram a exigir deles um pouco mais do que mão de obra, do que indicadores. Começaram a exigir cada vez mais nível de serviço, performance, e para isso eu preciso olhar para as pessoas. Então houve uma corrida muito grande né, da busca pelas universidades corporativas, nos operadores logísticos, transportadoras, né? Então a gente viu muito claramente esse movimento no mercado. Então isso nos reforça essa máxima que a gente vê todos os dias, que a capacitação ela é uma ferramenta importantíssima no sentimento de satisfação, na experiência diária desse colaborador dentro das empresas. E um paradigma muito grande que é quebrado, né, ao longo do dia a dia nosso aqui, é que muitas das vezes os gestores têm um paradigma de que a operação não vai aderir bem a treinamentos online dentro de uma plataforma, e pelo contrário. O que a gente vê são cada vez mais em segmentos diferentes dentro do próprio setor de logística, todos os níveis, inclusive o nível operacional, com índices altíssimos de engajamento, né? Pelo menos com o nosso produto, índices altíssimos de engajamento. Hoje a gente trabalha com uma média acima de 90% de engajamento, né? Dentro dos conteúdos, e uma satisfação muito grande, uma mudança de percepção, relatos como eu estou sendo visto, eu estou sendo desenvolvido,
né, pelos gestores da minha empresa. E os próprios líderes também, porque nós não podemos esquecer de que os líderes precisam ser desenvolvidos para apoiar e orientar corretamente os seus colaboradores, né? Então, nós precisamos focar em programas de formação de lideranças, de comunicação dessa liderança, de melhor aplicação de feedback dessa liderança, entre outros, né? E para a gente rechear um pouquinho mais esse conteúdo de experiência do colaborador, eu classifiquei aqui a experiência do colaborador em 5 pilares importantes. Se você então quiser anotar quais são esses pilares aqui que a gente trouxe e que a gente vai falar um pouquinho sobre esses pilares. A gente falou um pouco solto assim, mas a gente vai trazer esses pilares um pouco mais estruturados aqui na nossa fala. Então, os 5 pilares da experiência do colaborador, ele se permeia pelo onboard, ou seja, a chegada desse colaborador dentro das empresas, como que é essa chegada, né? Se é uma, como a gente falou, se é uma chegada que realmente prepara ele para o dia a dia ou não. A capacitação, o desenvolvimento contínuo desse colaborador ali dentro, de acordo com os desafios de cada ciclo, né, e de cada cargo a que ele vem assumir. O ambiente, né, o ambiente como um todo, o ambiente físico, a estrutura, a infraestrutura local, né, de necessidades básicas, de banheiro, de ferramentas e tecnologias disponíveis para a realização do trabalho dele diário como um todo. Reconhecimento dos líderes como um todo, então é muito importante e as pessoas veem isso como algo importante, tá? E não podemos deixar aí de listar o bem-estar e equilíbrio, né? Principalmente como eu falei, com a chegada aí da NR26, como que é importante hoje a gente entender, né, o bem-estar e o equilíbrio desse colaborador dentro da empresa. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? O onboard, a integração, né? Como que é a integração hoje, né, do seu negócio, de onde você está, né? Se tem algum empreendedor aqui, algum gestor empreendedor aqui conosco, e você, colaborador que está assistindo essa live como um todo, ou você do RH que tem essa dor, que pensa nessa integração diariamente, como que é no seu ambiente de trabalho? É uma integração objetiva, rica em informações essenciais para cada grupo de pessoas, de acordo com para que setor aquela pessoa vai, né? Trazendo o que é esse negócio, né? Informações gerais, o que é o negócio, a segurança desse negócio, a cultura, valores, propósitos, e depois, né, segmentando para cada área específica, como que é as informações que são trazidas, né? Se você ainda não tem uma integração formatada dentro do seu negócio, procure a equipe da Log School, né? O quanto que é importante e o quanto é ruim a gente chegar no ambiente para trabalhar recém-contratado, não conhece praticamente ninguém e você precisa se virar para aprender onde que é essa empresa, que local que você tem que trazer, levar uma requisição, que você tem que, onde está seu líder, onde que está, né, as coisas básicas para o seu ambiente de trabalho e o como fazer daquela empresa, o DNA daquela empresa. Então, faça uma boa integração. Uma integração que motive e que não seja maçante, desmotivante. E eu vejo que quanto mais a gente digitaliza essa integração, ela fica menos monótona. Eu particularmente já acompanhei e já reformulei junto com o time aqui
alguns onboards de transportadoras, de empresas do setor de logística, e o quanto que fica desnivelado quando essa empresa ela tem várias unidades, a informação da integração ela chega desnivelada. E se o supervisor de área ele tem que ir ali, e às vezes ele está num dia apertado e ele não consegue entregar o conteúdo todo. Então, a integração, pelo menos com parte dela digitalizada, você consegue manter esse padrão do que você entrega quando a pessoa chega, o que verdadeiramente esse colaborador ele precisa saber para se sentir pertencente e mais seguro, né? Então, a primeira experiência é a que fica, né? Então, como que a integração, o onboard, né, também chamada onboard, tudo a mesma coisa, ela é extremamente importante para a percepção desse colaborador da sua experiência, boa ou ruim, dentro da organização. Então, se preocupem com isso. Desenvolvimento. Não adianta eu criar uma ótima integração, ele vai entrar ali super animado, né? Super lá em cima, mas ao longo do caminho eu esqueço desse colaborador, né? Então os desafios mudam, o mercado muda, as pessoas que trabalham com esse profissional mudam e eu não capacito. Eu paro de olhar para esse colaborador. Isso não pode acontecer. Isso vai baixar a sensação, essa experiência desse colaborador, essa percepção de experiência do colaborador. Então, o desenvolvimento contínuo desse colaborador é extremamente importante. Então, manter treinamentos, reciclagens, interativos e com o DNA do seu negócio é importante e não é um investimento caro, né? Acho que é outro paradigma que a gente precisa quebrar aqui nesse bate-papo. Não são investimentos caros. Primeiro, não é custo, é investimento. E não são altos investimentos, são investimentos que refletem no meu indicador de nível de serviço do meu cliente lá no mercado, da minha produtividade, da minha assertividade no processo, ou seja, a redução de erros na operação, né? Reflete não posso falar metodologia, mas na percepção do colaborador quando ele recebe um feedback. Então, ele reflete em vários indicadores, principalmente, né, você do RH que nos acompanha, absenteísmo, turnover. Um colaborador, ele pensa duas vezes em faltar naquele local onde ele verdadeiramente gosta, ele está construindo uma relação crescente, boa com aquele local, né? Que vai se ajustando, que vai melhorando, né? Que aquela empresa continua olhando para aquele colaborador e desenvolvendo. O terceiro é o ambiente e ferramentas necessárias para o meu trabalho, né? Eu tenho um ambiente bom, claro, né? Com controle de barulho de acordo com o local, né? Eu tenho um ambiente adequado, né? Com uma ergonomia adequada para esse colaborador. Eu lembro que eu tive uma experiência fantástica aqui mesmo na Log School, quando a gente estava crescendo e até a gente mudou de local. Um colaborador ele trouxe um relato, né? Nós compramos ali aquelas estruturas para manter o notebook mais alto, teclado ergonomicamente correto, aqueles apoios de pé. E ele chegou a trazer esse comentário, né? E comentou com as outras pessoas. Olha o nível de preocupação que eles têm conosco, eles, né, para que a gente tenha uma melhor ergonomia e não desenvolva dor nas costas, né? Então, eles estão preocupando com coisas que são pequenas, mas que trazem um bom resultado, né? Então, ambiente físico, estrutura física, ela está minimamente adequada, organizada, limpa, né? Para esse colaborador, não faltando ferramentas, né, para trabalho, né? Não cobrar
uma entrega, se ele não tem uma ferramenta adequada, e valorizar, né, quando ele está fazendo mais com menos, né, quando eu não tenho todo o ferramental necessário, mas ele ainda entrega com uma qualidade, né, que aí a gente passa, inclusive, para o segundo ponto, que é o quê? Reconhecimento, né? Todo ser humano, ele precisa ser reconhecido e orientado, mas a gente nunca pode esquecer do reconhecimento. E a gente às vezes ainda vê líderes, gestores incorrendo no erro de só orientar naquele momento que algo não deu certo ou que não cumpriu o que se deveria e esquecendo do reconhecimento. Então o reconhecimento ele é importante. Você que está me acompanhando, você gosta de ser reconhecido? Você gosta de, né, e você se sente valorizado neste ambiente, né? Isso não te traz uma melhor conexão com as pessoas? Para mim, sim. Eu sempre gostei do reconhecimento pelo que eu fiz, né? Então, a gente precisa entender que, claro que quando a gente principalmente estuda aí sobre o adulto, né? A própria andragogia, a forma de aprendizado do adulto, de percepção desse adulto, a gente sabe que esse fator do reconhecimento ele pode variar entre uma pessoa e outra, porque somos seres humanos únicos, mas ele é sempre um fator existente e que ele precisa ser trabalhado, né? Então, inclusive nas jornadas de capacitação, de desenvolvimento, existem muitas estratégias, a Log School ela utiliza essas estratégias, né, de gamificar, ou seja, de reconhecer com moedas digitais, com prêmios, desempenhos diferenciados, né? Dentro da jornada de aprendizado, acertos, progressos, e existem várias estratégias. Então, o reconhecimento ele vai também para o digital, ele vai também para o desenvolvimento daquele colaborador, não só nas relações humanas, entre colegas, pares, entre líder e subordinado, enfim, ela precisa permear tanto no âmbito presencial como no âmbito digital, né, como um todo, desse desenvolvimento dos colaboradores, né? Uma coisa, ela tá junta com a outra. A gente não trabalha esses pilares de forma estruturada, em conjunto. E aí a gente vai para o quinto pilar aqui citado, que é o pilar do bem-estar e equilíbrio, né? Um colaborador, e cada vez mais, né, a gente vê que as pessoas valorizam a qualidade de vida, né? O bem-estar, uma boa ergonomia, a proximidade de casa, uma boa alimentação, é, que mais? Empresas que promovem, que são maiores e que promovem aí ginástica, empresas que têm ali o ambiente que a gente fala, né, de depurar, né, que tem ali um jogo, uma mesa de sinuca, que ele consegue ali ter um momento com os colegas para interagir, ele vai trazer boas energias, vai fomentar ali, né, é, é, bons sentimentos e endorfinas ali dentro do nosso organismo, né? Reduz a questão do burnout, né? O burnout hoje a gente tem aí muito falado no mercado, né? Que é quando a pessoa ela, né, trabalha tanto, ela entrou no piloto automático que ela começa a travar mesmo, né? É um esgotamento mental relacionado, né, a esse excesso de trabalho, né? Aquelas pessoas ali que rocahole, né, com o trabalho como um todo. Então, isso está muito em alta, né? E quando, inclusive, a gente vem ali com a renovação da NR1, né, que traz a questão da saúde mental, do bem-estar como um todo, isso vem forte agora, desse ano para frente, cada vez mais, justamente para
conter, né, esses indicadores altos aí que estão tendo, de aumento de número de estresse. O brasileiro é um dos povos mais estressados, né? As pesquisas nos mostram isso, né? E nós, do setor de logística, né, temos essa tendência ao estresse, mas nós não podemos permitir que esse estresse ele vire um burnout. Então, nós, gestores, RH, precisamos incorporar isso dentro dessa experiência do colaborador, né? Entender que somos pessoas e que pessoas adoecidas, elas não entregam resultado, né? E elas precisam voltar bem para o seu ambiente de casa, para a sua vida pessoal, social, e que quando elas começam a acumular esse nível de estresse, e baixo equilíbrio, baixa saúde mental, isso impacta diretamente nos indicadores de produtividade, de criatividade, de performance, de absorção de novos conhecimentos, e quanto que hoje nós, profissionais de logística, precisamos absorver novos conceitos a todo momento. Há uma revolução muito grande no nosso setor, uma revolução tecnológica muito grande, onde a tecnologia ela vem nos apoiar, né? Ela não vem ser um risco, mas se eu me mantiver em constante aprendizado. E por isso que as empresas também precisam ter como ferramenta de não só de desenvolvimento, mas de melhor satisfação e experiência desse colaborador dentro de casa, por meio do conhecimento, de novos conhecimentos como um todo. E aí eu queria trazer aqui, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem deixar no chat, por favor, coloquem as perguntas ali, que sendo possível a gente vai respondendo aí para vocês. Falem de onde vocês são, de qual estado vocês são, né? Vamos interagir, aproveitem também esse momento para o network. E depois nós vamos divulgar para vocês também os canais da nossa comunidade, que as nossas comunidades são locais onde vocês conseguem, né, aumentar o seu network estratégico, profissional, e também receber informações, conhecimentos do nosso setor de logística. Mas eu vou entrar aqui no bloco, né, que a gente preparou aqui de estudo, sobre o impacto, né? Então, é como se, né, a gente vai trazer aqui como se fosse um resumo, né, um release aqui sobre o que a gente falou até agora. Um colaborador que tem uma melhor experiência, ele se torna um colaborador mais engajado. Um colaborador mais engajado, ele começa a ter melhores indicadores de produtividade, de entrega lá na ponta, de performance. E entenda produtividade não só como um número matemático, mas como também criatividade, né, dentro do processo. Melhor qualidade na entrega, com a redução de erros, de retrabalho, né? E lá na ponta eu tenho uma consequência muito direta, que é o meu cliente, né? Se eu tenho um fluxo de muita ruptura, de muitos problemas, de colaboradores insatisfeitos, uma hora ou outra isso vai chegar no meu cliente por meio de um produto errado, de um produto rasgado, de um produto atrasado. Isso vai chegar no meu cliente. E em locais, né, nós também atendemos alguns varejistas, né, aqui. Vamos dar um exemplo real aqui. Imagina você dentro de um grande varejista, né, fazendo suas compras enquanto consumidor, e aí você se depara ali dentro daquele varejista com colaboradores conversando e reclamando e falando mal, mostrando que a sua experiência ela não está boa. Isso vai trazer um impacto, né? Não só no produto entregue, bem colocado ali, seja na gôndola, seja nas condições de integridade do produto, que nós da logística sempre nos preocupamos muito com essa integridade, com a disponibilidade, mas
Isso também pode chegar, né, one to one, né, de pessoa para pessoa, né, e que viu, que compartilhou daquele momento ali e que vai começar a ter uma impressão não muito boa, pode, né, ter essa impressão não muito boa e pode começar a também a questionar a sua própria experiência enquanto cliente, né? Então, quanto que isso é importante a gente perceber. Eu já passei por isso, né? Já passei por isso dentro de um varejista, dentro de uma padaria, né? Onde você tá ali no balcão comprando e o pessoal do balcão ali tá, né? Colocando todas as insatisfações para fora e isso não é para chegar no cliente, não é para chegar em forma de processos errados, de produtos, de erros de temporalidade, de produto, nem muito menos de ambiente, de clima como um todo. Então, e aí eu trago alguns dados, tá? Vamos trazer alguns dados aqui, por exemplo, de produtividade, né? Aumento de 21% em empresas que apresentam uma alta taxa de experiência do colaborador, onde o colaborador ele fala que ele tem uma boa experiência, então a gente tem aí um impacto direto nos indicadores de produtividade com uma média de mercado aí de aumento de 21%. Retenção, né? Redução de 25% na rotatividade global ali dos colaboradores, redução de erros e de retrabalho, e uma coisa extremamente importante, redução dos índices de acidente, né? O colaborador mais engajado, ele está mais comprometido com a execução e com a entrega. Então, teoricamente, ele está mais atento, né? Então, a gente vê impactos também na redução de acidente e para ele estar com uma experiência alta, boa, né? A gente também entende-se que a empresa ela usa de estratégias de incentivo à capacitação, a desenvolvimento de novos conhecimentos, por via de universidade corporativa, por via dos próprios líderes ali, treinando, ajudando, orientando. Então, teoricamente, ele também tem mais conhecimento sobre segurança dentro da organização e da importância, né, do nível de importância que segurança tem dentro daquela empresa onde ele está trabalhando. Então, e pensa, né, gente? Cada erro custa caro. Pode custar o dia daquele colaborador, a vida daquele colaborador, a satisfação do meu cliente, de acordo com o setor que você trabalha, é a realização de um sonho, né? Eu estou no e-commerce e estou enviando roupas, né, para o mercado. É uma realização de um sonho. Então a gente tem que ter muito carinho, muito propósito, como a gente falou, né, anteriormente. Amar o que faz e ter propósito para a gente ter esse carinho com essa entrega como um todo. Gente, como eu falei, né, se vocês quiserem deixar aí no chat algum case real aí para compartilhar conosco, como eu venho, né, trazendo aqui alguns cases para vocês, das nossas experiências, né? Então, por exemplo, falando daquele pilar da integração, nós temos um dado aí muito legal de um case que nós fizemos numa transportadora, onde nós conseguimos aumentar em mais de 70% o índice de aprendizado dos conteúdos que eram passados na integração, quando nós reformulamos e pensamos numa chegada desses colaboradores mais objetiva, mais interativa, com mais qualidade do conteúdo, utilizando as estratégias da universidade Log School implantada ali no ambiente. Então, a gente teve um aumento de mais de 70%. Outros cases, como em e-commerce, de moda, de aumento de mais de 30% na produtividade daquele setor onde nós nos preocupamos, né? A empresa se preocupou, fez uma parceria com a Log School e trouxe capacitação focada no como fazer, né? E a gente aumentou, né, um indicador efetivo da operação que a gente conseguiu
mapear esse indicador antes de iniciarmos o processo de treinamento daqueles colaboradores e um indicador de produtividade após aquele período de capacitação, né? Então, um aumento de 30% na produtividade e na redução de erros e retrabalho. Então, são casos reais, né, que nós vivemos aqui no dia a dia, que a gente faz questão de ajudar as empresas, né, o RHs de empresas de logística que buscam olhar para pessoas, desenvolver pessoas e trazer melhores resultados para essas pessoas. Eu queria, né, saber, né, se tem alguma dúvida, né? A gente está aí meio que caminhando aqui para o final da nossa abordagem sobre esse assunto tão importante. Se alguém gostaria aí de deixar alguma pergunta, e aí eu peço aí que a minha produção, que está me acompanhando aí, traga essas perguntas para que eu possa estar respondendo. Tá? Mas, para quem não me conhece, enquanto eu vou vendo se vai ter alguma pergunta aqui, gente, eu tenho aí mais de 20 anos na área de logística, sempre trabalhei na área de logística, e a área de educação, para mim, é o meu grande propósito, né? Esse desenvolvimento das pessoas, e por isso que eu trouxe ele, né? Como tão importante. O onboard, a integração passa por capacitar, desenvolver pessoas, trazer bagagem de conhecimento daquela empresa. Ao longo da caminhada, capacitação, orientação, né? E outros pilares, como ambiente, como bem-estar, saúde mental, a gente também, por meio de desenvolvimento de pessoas, de treinamentos, nós conseguimos melhorar, né? E abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa buscar outros tratamentos ou verdadeiramente melhorar apenas com a absorção daqueles conteúdos, correto? Vamos lá, aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Quando a empresa investe em capacitação de líderes, isso influencia na experiência, no aumento, né, do indicador de experiência do colaborador como um todo? Sim, a resposta, né, é bem enfática, com certeza, né. Os líderes, eles são muito importantes, são peças muito importantes dentro do nosso negócio, porque eles vão pulverizar, novos conhecimentos, eles vão cuidar de pequenos grupos de pessoas, no quesito de ambiente, de ferramentas, de estrutura, de relacionamento, mas também de desenvolvimento dessas pessoas. Então, o líder, ele é muito importante no trato com essas pessoas. Ele vai ser ali o espelho das pessoas e, somado a isso, não só o espelho, um orientador, um grande coach, né? Aquele que dá a mão e caminha junto com essas pessoas. Então, capacitar a base de liderança, ela se preocupar em capacitar a base de liderança, ela sim também faz parte da estratégia para melhorar os níveis de experiência dos colaboradores, porque o que a gente mais percebe é que a relação do liderado com o líder, ele impacta muito na sensação de satisfação ou não daquele profissional. Então, é uma linha muito estratégica de se desenvolver desses profissionais, os líderes, mas não só os líderes. Não adianta eu ter líderes extremamente capacitados e desenvolvidos se eu não olhar para o restante das camadas hierárquicas da minha empresa. Mas se o orçamento está reduzido, comece pelos líderes e vá depois, mas não coloque 100% da responsabilidade no líder de pulverizar conhecimento e desenvolver pessoas. Vá aos poucos, você enquanto empresa, aumentando, ampliando essa disseminação de capacitação e conhecimento para seus colaboradores. Ótima pergunta aí pra gente, tá? Pessoal, se a gente não tem mais perguntas, eu vou aqui trazer para vocês, então,
se você quer, o que a gente tem que pode te ajudar? Se você quer transformar a experiência dos seus colaboradores, procure os especialistas da Log School. Nós ajudamos a você a identificar, mapear os processos e, por meio desses processos, desenhar os treinamentos para cada função, para sua integração, para o seu desenvolvimento diário. E para fazer da sua universidade corporativa uma ferramenta aliada ao aumento de nível de serviço interno com os seus clientes internos, colaboradores e com o seu mercado, com o seu cliente externo, tá? Então nós temos aí treinamentos focados para os times de logística, nós temos formações de lideranças e nós temos aí uma expertise enorme, um time super capacitado que faz a customização de trilhas, né, de formações com o DNA do seu negócio, reforçando a cultura desse negócio, reforçando o jeito de ser daquele negócio, porque logística ela não é igual em todas as empresas, ela tem o jeito daquela empresa de fazer a logística de acordo com os requisitos estratégicos e de acordo com o mercado. Então nós precisamos pensar que desenvolver pessoas não pode ser uma prateleira genérica de temas. Nós precisamos cada vez mais ter dentro de casa temas que falem sobre o jeito do nosso negócio, a forma como fazer o nosso negócio. E isso também reflete exponencialmente na percepção do colaborador, dele assistir algo que faz sentido para ele estudar algo que faz sentido para ele, que ajuda verdadeiramente no dia a dia. E o que vai ajudar cada colaborador no dia a dia são conteúdos que falem sobre o que ele faz, sobre a forma como ele tem que fazer, sobre aquele ambiente ao qual ele está inserido. Esse era um pouquinho do que eu gostaria de trazer para vocês nessa live de hoje. Várias aí vão vir, então quem gostou, curte, compartilha, ative os sininhos, inscreva no canal para que vocês possam receber esses diversos conteúdos. Tem dia que a gente está aqui com convidados, tem dia que a gente está aqui sem os convidados. Então, continue nos acompanhando e compartilhando e trazendo sugestões de quais temas vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Isso também é uma informação muito importante para a gente. Obrigado por você ter ficado aqui até o final, por você ter compartilhado essa live com os seus conhecidos, com o seu network e venha seguir e participar de todos os nossos canais. Estamos no Instagram, no Face, aqui no YouTube, no LinkedIn e nos demais, nas comunidades que o nosso time também vai compartilhar aí com vocês para que vocês façam parte de comunidades específicas, de temas específicos e consigam fazer network e ter na palma da mão informação e conteúdo que agregue na sua caminhada profissional e no seu dia a dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, uma honra fazer esse momento aqui de reflexão sobre experiência nossa, enquanto profissional dentro das empresas que trabalhamos no setor de logística. Um grande abraço a todos e até a próxima live.